Boa noite a todos. Aqui conhecidas? Que bom estar aqui, tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Então nós vamos fazer, a Kika nos convidou para que a gente aprofunde um pouquinho o olhar acerca da mediunidade hoje, tá? A gente vai fazer uma aula estudo, mas eu não gosto muito de ficar falando sozinha, tá? Então eu quero ouvir da participação de vocês. Antes de eu iniciar, eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, para eu saber como que eu vou conduzir isso. Alguém pela primeira vez? Todos aqui já conhecem um pouco da mediunidade? Têm estudado? Então tá. Então eu vou fazer como costumeiramente eu faço na condução dos grupos de estudo lá na Casa de Jesus, tá? Então vocês vão descruzar as pernas. Kika, tem uma música suave aí. Você vai relaxar. Se está com a bolsa no colo, solta. Se está com algum objeto no colo, põe no chão um pouquinho. Relaxa os seus ombros, fecha os seus olhos. Faça uma pequena pausa. E ao fechar os seus olhos, comece a observar o seu corpo. Sinta o seu corpo. E ao observar o seu corpo, percebe o que você está trazendo para esse momento, nesse corpo. O que você sentiu ao longo desse dia, fisicamente. Observe o seu corpo. Comece a respirar de uma forma mais profunda, nasal. Fazendo uma respiração mais profunda. Criando uma condição corpórea mais relaxada. E igualmente começando a criar uma condição mental mais relaxada. E observe um pouco a tua mente, observe um pouco os teus pensamentos. Olhe para a tua mente como quem olha para um rio que corre. Não prenda esses pensamentos, criando uma condição na mente mais relaxada. E vamos pedir à espiritualidade amiga que orienta e que dirige os trabalhos dessa casa, principalmente os benfeitores que dirigem e orientam esse estudo, e os grupos mediúnicos. Nós pedimos permissão a esses amigos tutelares para que possamos iniciar essa tarefa dessa noite, sob o cuidado e a tutela desses benfeitores, para que tudo corra da melhor maneira, para que todos nós possamos sair daqui renovados, estimulados e gratos por sermos esses tarefeiros na seara de Jesus. Sinta novamente a sua respiração. Quando soltar o ar, você abre os olhos. Então nós vamos falar hoje sobre a evolução histórica da mediunidade. Sobre onde que isso tudo começou. E vocês sabem aonde isso começou? Onde começou a mediunidade? Que começo? O começo do mundo. De que forma começou essa mediunidade? É importante a gente refletir sobre isso, porque hoje nós, principalmente nós aqui, nós vivenciamos um grande diferencial que é a mediunidade com Jesus. Isso é um divisor de águas na vivência da mediunidade. Mas em todas as culturas, todas, sem exceção, nós vamos observar sempre a presença do fenômeno mediúnico. E o que é esse fenômeno, se não um intercâmbio, né? Um intercâmbio entre um mundo da corporeidade, esse mundo da matéria, e um mundo sutil, um mundo desprovido
de um corpo físico, mas de seres que continuam, somos nós próprios. Então nós vamos observar o que? Nesse ser primitivo, né, nesse homem mesmo, esse homem primal, esse homem da caverna, como que o processo mediúnico começa nessa criatura, que não é lá muito inteligente, né, que não é refinada, mas a percepção dele, e André Luiz vai falar isso num livro bem importante que é Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que o primeiro fragmento da mediunidade aí é a questão intuitiva. Esse ser primitivo, ele intui, ele tem umas percepções rudimentares, mas tem. E ele passa a estabelecer uma relação curiosa com os fenômenos naturais, com o trovão, com a chuva, com o sol, com a lua. Então essa relação ritualística com esses elementos externos e naturais já começa a ser uma germinação, um processo assim bem embrionário dessa mediunidade, dessa relação com a natureza. Ali começa tudo. E nós vamos percebendo que nesse processo da evolução desse ser mais primitivo, esses rituais também começam a ter um refinamento, né? Começa a ter uma sensibilidade maior. Porque nós vamos perceber que nesses clãs tem a figura de um curandeiro, né? Um pajé, um chefe, um cacique. Não tem em todas as culturas? Então, nas mais antigas a gente já vai ver isso. Tem alguém que é aquele que tem uma intuição mais afinada. E a gente vai observar um registro muito interessante dentro da cultura hindu, e isso data, vamos imaginar, se às vezes é difícil para a gente lembrar o que a gente almoçou, que fazem poucas horas, vamos imaginar aproximadamente 8.000 anos atrás. Alguém tem alguma noção? Sem celular, sem internet, sem Facebook, sem carro, sem roda, sem escrita. Você consegue imaginar 8.000 anos atrás? Não, né? Mas esses primeiros seres que foram os intermediários para receber os Vedas, eles simplesmente eles tiveram uma postura de aquietamento, de sentar e começaram a receber uma informação. De onde vem isso? É um médium muito intuitivo que começa a receber ali um ensinamento espiritual. E aí a gente tem as bases aí da reencarnação, da vida após a morte, né? Então cada clã acaba tendo um porta-voz. Só que nesse período, esses médiums, eles eram considerados pessoas muito... Eram especiais ou não eram especiais? Sim, né? Eram pessoas que estavam numa condição privilegiada desse clã. Alguém que se comunica com além, alguém que traz uma informação, alguém que traz um ensinamento, uma mensagem, uma profecia. Então, isso acontece nesse núcleo, mas também acontece no núcleo egípcio paralelamente. Porque a cultura egípcia, ela já vai falar de uma coisa muito mais séria, que já é o intercâmbio com os mortos. Diferente dos Vedas. Nos Vedas eles tinham mais cuidado, ou melhor, do povo hindu. E inclusive, a essa época, ou melhor, posteriormente, por volta aí de uns 4.000 anos atrás, então contando a nossa era mais de 2.000 anos para trás, nós vamos ver práticas dentro do seio hindu de desobsessão. Ou seja, o cuidado com os espíritos maléficos. Mas esses espíritos, naturalmente, eles não eram encarados assim, eu desencarnei um pouco perturbado e eu retorno, sendo um espírito perturbado, já desprovido da corporeidade, e incomodo uma família, incomodo um núcleo, incomodo alguém. Então havia uma prática, há uma prática hoje ainda, que é uma prática para cuidar dos problemas espirituais. E essas raízes estão lá atrás, no tempo. E os egípcios, a essa época, em paralelo os Vedas um pouco depois, questão de uns 5.000 anos atrás, nós vamos ver que há uma prática dentro desse seio de comunicação com os mortos. Mas geralmente com esses sacerdotes, essas pessoas muito importantes, essas pessoas ditas muito especiais para fazer esse intercâmbio.
E um pouco mais para frente nós vamos ver na cultura greco-romana as pitonisas, as sibilas, as pitonisas no seio grego e as sibilas no seio romano, onde havia um oráculo, um lugar, porque já era detectado isso muito cedo, que aqueles jovens, aquelas crianças, eles já eram conduzidos já na tenra idade, e havia até alguns estigmas, algumas mostras físicas que iam indicar que aquela pessoa seria um piton, uma pitonisa, um sibila, né, um intermediário desses mundos. Às vezes a pessoa nascia com 6 dedos, às vezes uma deformidade física era um indicativo de que aquela pessoa, portanto, seria uma pessoa especial. Esse que faria, então, portanto, esse processo medianeiro entre esses dois mundos. Então, a essa época da Grécia Antiga e da Roma Antiga, a gente vê uma prática de consultar o oráculo, não é assim? E no Velho Testamento nós vamos ver várias citações, muitas citações no Velho Testamento, porque ali nós temos não só uma influência das raízes judaicas e hebraicas, mas a gente também tem uma influência greco-romana ali. Fato é que se hoje o inglês é a língua comum, naquela época o grego era a língua comum, era a língua que se falava, todos os povos ali praticamente daquela região se comunicavam em grego. Então, esses templários, né, ou esses oráculos, eles eram consultados para qualquer situação, numa situação de conflito, não só de família, um conflito emocional, mas conflitos entre povos. Conflitos, por exemplo, que iam envolver povos que iriam guerrear. Então era consultado o oráculo. Então a gente vai vendo que esse fenômeno, ele sempre existiu. Sempre. E indo um pouco mais para frente, depois nós vamos apresentar esse slide, retomando um outro tópico, e vocês ficam muito à vontade para perguntar. Então a gente vai ver a época de Jesus já também grandes fenômenos, grandes acontecimentos, e a gente vai escutar muito uma palavra que é milagre, né? Geralmente quando um médium está em ação, principalmente um médium com a capacidade de cura, a gente vai usar essa palavra, vai escutar muito isso, né? Aquela pessoa operou um milagre, como se a responsabilidade aí fosse do médium, né? E não é. Porque a cura ela só acontece quando nós estamos prontos para... Porque na verdade a cura se opera por nós próprios. Né? O médium ele intermedia o processo, mas ele não é realmente o curador. Ele intermedia, porque depois a gente vai falar de fluido e a gente vai entender um pouco melhor esse processo. Então, no Novo Testamento a gente vai ver muitos relatos mediúnicos. O Pentecostes, por exemplo, onde os discípulos falavam as línguas de fogo, né? A gente vai ouvir essa expressão, que são línguas diferentes, porque como haviam vários grupos de regiões diferentes ali da área da Palestina, muitos desses discípulos falavam para aqueles grupos onde havia a predominância daquela língua, um fenômeno mediúnico, que chama xenoglossia, que é um médium que tem a habilidade de falar um outro idioma, mas geralmente esse idioma ele já falou, ele já conheceu? Sim ou não? Sim. Sim. Você só vai falar um idioma que você já conheceu. Livro dos Médiuns. O fenômeno da fala de uma língua diferente, por exemplo, nós podemos aqui falar só português, mas às vezes o médium pode receber uma mensagem em inglês, em espanhol, em francês. Esse médium, ele já teve o contato com essa língua. Caso contrário, ele não vai escrever, ele não vai falar nada que ele já não teve a experiência. Porque o processo mediúnico, vejam só, é um processo, esse desenvolvimento, a gente fala de desenvolvimento quanto aptidão. Nós não vamos desenvolver nada daquilo que nós já não temos na nossa programação, certo? Se a gente não pode ter essa dúvida. Nós vamos ser esse ou aquele médium, vamos ter essa ou aquela aptidão mediúnica, desde que isso já tenha sido programado anteriormente. Qualquer coisa contrária, se eu forçar qualquer processo, isso vai desequilibrar muito o médium ou vai desequilibrar a pessoa que está desejando ter essa faculdade.
E é curioso porque às vezes a gente pensa, eu queria ter o dom da vidência, da clarividência e da cura e etc e tal, da psicografia, né? Como se isso fosse um mérito. Para aquela época, para aquela estrutura rudimentar social, para aquela circunstância, para milênios atrás, ok, né? Mas para nós não mais. O médium não é uma pessoa especial. Ao contrário, ele é um grande devedor. E eu gosto sempre de lembrar isso. Um grande devedor. Eu trouxe uma mensagem de Emmanuel para nós todos, e ali ele deixa bem claro. Se a gente tem alguma dúvida, a gente vai sair daqui sem dúvida nenhuma nesse quesito. Então, onde eu parei? No Novo Testamento. Então ali nós vamos ver fenômenos mediúnicos riquíssimos. E nós vamos perceber que esse fenômeno continua com os apóstolos e com todos aqueles que vêm dentro do núcleo religioso, que não é privilégio tão somente de um núcleo religioso. Pessoa sem religião nenhuma pode ser um médium extremamente ostensivo. E nos dias atuais a gente vai perceber que médiums tem médiums, e cada vez mais. E vai ser cada vez mais pessoas mais sensíveis. E por isso que é tão importante a gente discutir esses assuntos, estudar esses assuntos, se preparar quanto médium e também preparar aqueles que vão nos surgir no caminho com os conflitos, por exemplo, de uma eclosão de mediunidade. Porque é um processo muito conflitante quando a mediunidade eclode. É um processo muito perturbador, na maioria das vezes, porque a gente não é flor que se cheire mesmo, então vai ser um desafio, tá? Então, na Idade Média, o que acontecia com os médiuns? Eles recebiam buquês de flores, jantares maravilhosos, né? Não é isso, né? Para onde iam os médiuns na Idade Média? Para a fogueira. Considerado bruxo. Para a fogueira com outros requintes de crueldade, né? Então a gente vê o médium, nessa época a mediunidade ela tinha uma relação muito com uma figura que nós conhecemos, mitológica. Uma figura demoníaca, né? A mediunidade é uma coisa do demônio, das trevas, uma coisa ruim. Então a pessoa, muitas vezes que entrava em transe e que os outros ao redor, geralmente os vizinhos, que acompanhavam, que sabiam, que ouviam falar desse transe, essa pessoa ela era morta cruelmente. E nós vamos perceber aí que pelos idos de 700, a gente tem vários picos da mediunidade ao longo da história, né? E para não entrar ainda nesse período, eu quero lembrar aqui alguns itens. Então, que é um livro que chama Introdução Antropológica ao Espiritismo, que é do Herculano Pires, que é um autor que nos agrada muito, é um grande estudioso. Então, ele fala da mediunidade primitiva, onde a intuição é o que prevalece, tá? Depois ele fala da mediunidade tribal, onde essa mediunidade ela surge por conta de uma crença coletiva. Que o coletivo, que o núcleo que envolve aquele médium, deixa ele ainda mais forte porque crê. Então, por isso que o Herculano vai colocar isso, que essa crença grupal dá mais ênfase para aquela mediunidade ainda. É como se esse grupo acaba sendo uns médiuns de sustentação para aquele que é um médium mais ostensivo. Estão entendendo? Sim, está claro? Daí ele fala o fetichismo, a forma mais aprimorada da mediunidade tribal. E por que ele fala isso? Porque daí, esse tipo de mediunidade nessa época, ela tem um fetiche, ela tem um amuleto, ela tem uma bengala. Qualquer coisa, às vezes uma erva, põe um dente, sei lá, de coelho atrás da orelha que você vai ficar bem, anda com uma erva pendurada no pescoço, põe uma pedrinha não sei aonde. Uma pimenta. E tem alguma semelhança com os dias atuais? Veja que como a gente traz arrastamento, gente. Olha como a nossa ideia, nosso pensamento, às vezes, ficou fixo em alguma crença ao longo desses milênios. Não estou falando de dias, estou falando que isso é uma prática de milênios, porque o ritual é uma coisa que faz parte da nossa história. Então, em outro momento, a gente está fixo, a gente adora um ritual, né? Pula 7 ondas, joga uma florzinha no final do ano. Quantos
rituais que às vezes nós fazemos impensadamente e são absolutamente desnecessários. Desnecessários. Para essa época, ok, para os dias atuais, não tem sentido. Estou decepcionando muito vocês? Vou decepcionar mais. Só para dizer. Aí Herculano vai falar dessa mediunidade mitológica, que é bem importante falar disso também, desse período dentro da história. Então, se nós observamos as mitologias, que é o mito, que são contos, aonde, por exemplo, se a gente analisa a mitologia grega, vamos pensar numa figura muito relacionada ao médium. Eu vou falar do centauro. Lembram do centauro? Então, dentro da mitologia grega, ele é um terapeuta. Esse é o mito e é o símbolo do terapeuta. Então, esse mito, esse médico, ele cura todo mundo. Ele é um homem que tem o seu corpo de cavalo e o torso homem. Então, ele é um médico, ele é o terapeuta e ele cura todo mundo. Mas só que num determinado momento onde ele está ajudando uma pessoa, ele é ferido com uma lança que tem veneno de um dragão. E esse veneno percorre o corpo dessa figura mitológica por toda a sua vida. Ele sente dores a vida inteira, ou seja, ele cura todo mundo e não cura a si mesmo. Esse ser existiu? Não existiu, mas isso é uma crença que se cria. Então, muitas vezes se cria um mito, como por exemplo a nossa figura, porque às vezes os espíritos se apresentam na forma demoníaca, mas é só uma figuração. É a realidade ideoplasmática dele, mas não é a realidade essencial, porque os espíritos se revestem daquilo que eles se acham necessário. Então vamos imaginar que o médium daquela época vê um espírito em deformação, que sofreu uma licantropia, por exemplo, porque nós podemos passar por esses processos graves de hipnose no plano espiritual e aparecermos na forma de um cachorro. Licantropia é um cachorro. O espírito vai se deformando de tal forma. Aí aquele médium que está num transe e vê o cachorro, ele vai desenhar o cachorro muitas vezes e vai ter nesse cachorro uma figura de adoração, de oferenda. Vamos fazer alguns sacrifícios, matar algumas criancinhas, como isso aconteceu há muito tempo. Sacrificar as virgens para o nosso Deus tal ficar calmo. Isso não eram práticas mediúnicas. Interessante isso, né? Como essa mediunidade veio se transformando, mas a gente estava lá. Quantos rituais nós participamos? E como muitas vezes isso está tão fixo dentro das nossas mentes, o quanto é difícil a gente dissolver. Por isso que é importante o estudo, estudar, a leitura, discutir em grupo esses assuntos, né? Para que a gente não fique preso e não enquadre as coisas. O conhecimento não está num quadradinho. O conhecimento é algo tão vasto que nós não temos, como diria um amigo meu, noção. Então, Emmanuel vai dizer que a mediunidade, bem, a oracular, que é importante eu falar. Eu falei da mitológica e o mediunismo oracular, que continua vigente. Você quer perguntar? Eu queria apenas interromper, já que estavam falando. Ontem, por acaso, eu assisti um programa numa televisão europeia e explicava que esses que disseram, que aparecem nas televisões desses radicais islâmicos, na verdade não se trata de uma assim, uma coisa horrorosa, porque isso eles sempre fizeram, oferecer ao Deus Allah, os inimigos do islamismo. Então é uma prática que já existiu no passado e que está retornando. Então a necessidade de, dizem os europeus e os americanos, de combater a ferro e fogo, porque nós não podemos mais aceitar que os muçulmanos do passado, que foram derrotados na Batalha de Lepanto, em 1400 e pouco, com a queda de Constantinopla, voltem a fazer as mesmas coisas. Então é uma tradição
que ainda acontecia no passado e se perpetua. Sim. Para onde vão esses espíritos? Quando os espíritos estão há milênios presos na erraticidade? Tem um livro do Hermínio de Miranda que ele narra ali, no grupo mediúnico, ele atende um espírito que ficou 2000 anos, gente, 2000 anos, preso na erraticidade, não querendo reencarnar. Ela era da época do Antigo Egito, era uma figura feminina. Ela só não queria reencarnar, ela não queria novamente viver a experiência física, mas como o progresso é inderrogável, ele vai acontecer independente da minha vontade, chegou um momento que ela precisava reencarnar. Porque o processo da evolução dá nesse trâmite, dá aqui e dá lá, dá nos dois planos. A gente precisa realmente do processo reencarnatório. Então, muitos espíritos ainda vinculados a essas práticas ritualísticas do sacrifício estão influenciando esses que estão encarnados. Porque é isso que acontece. Porque, veja só, dentro de nós vige muita animalidade. Sim ou não? Sim. Vige muita animalidade dentro de nós, gente. Se alguém apertar o botão vermelho, eu não sei do que eu sou capaz. Porque tem um botão vermelho aqui dentro. Pode falar. Isso mostra o tanto que somos primitivos ainda e o tanto que temos que estudar diariamente, né? Para conseguir um pouquinho de evolução. Com todos os teus exemplos aí, que você deu, que muita gente se colocou neles, né? Dá para ver o tamanho da nossa primitividade, né? Tanto que e nós não vamos curar a violência com mais violência. É o caminho totalmente, é isso que a espiritualidade inferior quer, mais matança, mais sangue. Então veja, quanto sangue já foi derramado dentro das práticas rituais? Muito. E vai continuar. Isso também depende da nossa mente, do nosso estado interno, né? E particularmente para mim, Jesus resume o nosso sofrimento numa frase: nós sofremos por causa da rigidez do nosso coração. Né? Jesus fala isso, nós sofremos porque o nosso coração é muito duro. Nosso coração é muito duro ainda, muito duro. Há muita crueldade dentro de nós ainda. Então, voltando, ok? Fechamos aqui. Obrigado pela tua colocação. Mais oração e irradiação para aquela região da Palestina. Porque quem sabe na próxima encarnação nós estaremos renascendo lá daquele lado. Às vezes a gente pensa, eu quero reencarnar no meio espírita. Eu acho que nós, que já temos algumas ideias muito claras acerca da reencarnação, da imortalidade da alma, do Deus único, bom e justo, a possibilidade maior é que a gente comece a reencarnar em lugares distintos, dá um arrepio, né? Diferente, para levar esse postulado. Eu não sei falar inglês, não sei falar Vai estudar. Salam aleikum. Vai estudar. O máximo pode ser português. Então, vamos falar da mediunidade oracular. Então, essa mediunidade ela vai aparecer no princípio da civilização humana, aonde o médium é consultado para algum fim. Acontece isso nos dias de hoje? Muito, né? Eu vou lá abrir um tarô, eu vou lá ver as rundas, eu vou na casa espírita para ver se tem uma notícia de quem já foi para outro lado. Então, de alguma maneira, mas aqui fala realmente dos oráculos, da prática de consultar o médium para ter acesso a alguma informação. E Allan Kardec, ele deixa muito claro no livro dos médiuns, a reunião mediúnica tem que ter um fim útil. Não pode ser especulativo. E se é especulativo, já não está tendo aquela finalidade da utilidade. Tem que ser útil esse encontro. Tem que ter uma utilidade profunda. Eu não estou ali para especular. E muitas vezes até a nossa atitude mental é um pouco especulativa. Será que esse obsessor tem relação comigo? Será que alguém da minha vida passada? Às vezes até a nossa atitude no trabalho mediúnico é um pouco especulativa. E ali, por isso que eu sempre no começo das nossos estudos, eu sempre faço um aquietamento para a gente perceber em que condição eu cheguei aqui, como é que está o meu corpo. Porque às vezes a gente já chega, não se concentra, não sabe como que está o corpo, não respirou e
faz uma leitura, faz um estudo, faz uma irradiação e já começa. E não percebe como chegou para esse trabalho. Não percebe antes, às vezes. As companhias espirituais estão dias vinculadas a nós, dias, às vezes meses. Às vezes tem casos onde esses espíritos são cuidados por anos para ter uma possibilidade de um tratamento. E às vezes, por inconsequência e irresponsabilidade do médium, essa tarefa às vezes não vem a termo porque o médium não foi vigilante, não cuidou, não se preparou adequadamente para chegar ali. Então, bem, falamos do oracular. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Então, essa mediunidade é da consulta. E a Emmanuel vai falar que essa mediunidade na antiguidade, ela tem duas características, que é uma face externa ou esotérica, de natureza politeísta, teatral, supersticiosa, repleta de magia, destinada às manifestações públicas. Isso a gente vê muito, né? Ainda hoje, em algumas linhas, sem julgamentos. Né? Nós estamos falando isso a título de estudo, porque é muito claro assim, que, na medida em que a gente amadurece, a gente vai abandonando algumas crenças. Mas é preciso amadurecer, a gente não vai chegar num ponto antes do tempo. E é importante a gente ter um olhar, como diria Allan Kardec, quando ele nos orienta que o espírita tem que estudar, ele diz que tem que estudar tudo, não só a doutrina espírita. Tem que estudar outras religiões para entendê-las. E tem que estudar os antagonistas do espiritismo para ter bom senso e saber aceitá-los como são. Então, olha a orientação de Kardec, né? Então, se Kardec diz para a gente olhar para as outras religiões sabendo que núcleos são esses, é exatamente para a gente respeitar. Então, porque se nesse período da antiguidade há essa manifestação tão para fora, tão ritual, com movimentos, com roupas especiais, com som, com tambor e etc. e tal, é uma fase que foi importante para a gente chegar até aqui. Não necessariamente que ela deva continuar. E ele fala de uma situação da fase mais interna esotérica, que é de essência mais monoteísta. Então, na fase anterior, é uma relação muito com esses deuses, com a parte do fenômeno natural, com o mito, enfim. E nessa segunda fase, ele fala o quê? Que é um momento da mediunidade onde as pessoas já se voltam mais para Deus, já começam a estabelecer uma relação com Deus único, e a gente vai ver esse marco na figura de Moisés. Porque até então, todos os núcleos antes de Moisés, a maioria é politeísta, ou seja, a crença em muitos deuses, muitas figuras mitológicas, e ele não, ele marca o monoteísmo. Então daí essa prática passa para onde? Ela vai para dentro do templo, da tenda. Então já começa a ficar uma prática mais reservada e iniciática. E depois a gente vai vendo os outros movimentos. E essa prática mais introspectiva, ela tem principalmente o seu auge entre o povo grego. Bem, nós vamos começar com um slide que é só para eu ler, para ver se eu esqueci alguma coisa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, porque nós vamos chegar em Allan Kardec, tá? Nós já vamos chegar lá em Allan Kardec. Então, por ser uma faculdade inerente ao ser humano, tem se manifestado em todos os tempos, desde os escritos religiosos mais antigos como os Vedas, cerca de 2000 anos antes de Cristo, tem-se notícias de intercâmbio espiritual com os mortos. Aqui mais tênue, na civilização egípcia, isso mais gritante. E vejamos aqui, é uma faculdade inerente ao ser humano. Existe uma situação que ela parece dicotômica, ela parece antagonista, mas ela não é, porque no livro dos médiuns, Allan Kardec vai dizer o quê? Que essa faculdade, essa faculdade mediúnica, ela é orgânica. Lembra que ele fala isso? Essa faculdade, ela é orgânica. Então ele diz que para eu ser médium, o corpo tem que ser um corpo preparado. Por exemplo, se você for mergulhar a 30 metros de profundidade, você vai mergulhar de sunga, de biquíni? Você precisa
está adequado para fazer o mergulho. Se você vai para a Lua, você vai de moletom? Não, você tem que ir preparado. Então, se na medida em que nós, lá no nosso processo reencarnatório, a gente se programa para um trabalho, para uma tarefa, esse corpo já vai ser adaptado para aquilo que nós venhamos a viver como médiums. Ok? Entendido? Isso é bem importante. Mas, quem nós somos mesmo? Quem nós somos? Eu sempre adoro fazer essa pergunta. Todo mundo fica tímido ainda. Quem nós somos? Espíritos. Somos filhos de quem? Somos filhos? A gente tem que falar isso com mais. Somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, que potenciais nós trazemos dentro de nós? Os mais incríveis, os mais maravilhosos, os mais luminosos, os mais tudo que nós possamos imaginar. Então, na medida em que nós vamos evoluindo, esses potenciais vão aflorar. Só que é preciso que a gente crie condições para que isso aconteça. Porque muitas vezes nós somos pessoas ainda embrutecidas porque a gente não criou condições de se sensibilizar. Então, nós caminhamos nessas duas vertentes. Ao mesmo tempo em que o corpo ele precisa estar adaptado para que essa faculdade se manifeste, pode deixar correr aqui, tá? Do próximo. Nós trazemos esses potenciais, porque Emmanuel, André Luiz vai falar isso em Missionários da Luz, que a mediunidade são os nossos potenciais divinos. Pode adiantar um pouquinho, porque esse vai um pouquinho mais lento. Se tu puxar lá embaixo na barra aqui, que ele vem pra frente, lá na barrinha, lá embaixo. No risquinho. No risquinho ali. Isso. Dá uma parada, Kika. Então, ó, a gente vai repetir algumas falas. Tais fenômenos eram tidos, pode deixar rolar, tá, Kika? Tais fenômenos eram tidos como maravilhosos, sobrenaturais, pelo próprio desconhecimento das leis que regem as comunicações. Lógico que era lindo e maravilhoso, pode parar aí, dá uma pausa. Porque não se conheciam as leis. A partir do momento que você compreende que isso tem uma lógica e que tem leis que regem o processo mediúnico, não tem mais nada de anormal nesse processo, e melhor, de sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural, porque nós somos espíritos. Agora a gente está na roupa. Daqui a um tempo a gente perde, como diz Krishna no Bhagavad Gita, né? O corpo é como uma roupa que no momento em que fica velho você abandona. E nós continuamos a ser quem nós somos. Não tem nada de espetacular nisso. Espetacular é se perceber como esse ser imortal. Então, na Índia, os iniciados brahmanes, os brahmanes pertencem a uma classe sacerdotal. Então, vejam só, para ser um brahmane precisava de 40 anos de noviciado. Tem muito médium que chega na casa sem estudar e já quer para o trabalho mediúnico, né? Isso é grave, isso é gravíssimo. Gravíssimo, não tenha pressa. Porque na medida em que a gente estuda e amadurece, essa mediunidade vai ser aproveitada muito melhor. E nós não sabemos, às vezes, nós escutamos assim colegas até dentro do centro, falando, eu sou uma pedra, não sinto nada. Daqui a pouco, na medida em que vai fazendo o trabalho, vai acontecer uma sensibilização, porque ele já traz uma potencialidade ali mediúnica que precisa o quê? De tempo. E depois eu quero contar o meu próprio caos para vocês, tá? Só que isso tu não vai gravar. Bem, na Grécia, a crença na evocação era geral, deuses e sombras, através das pitonisas. Em Roma, as sibilas, aquilo que nós já falamos. Pode deixar correr, Cissa, Kika. Na Gália, consultas entre os sacerdotes druidas. Então, vale fazer uma menção, porque Allan Kardec é o nome de Kardec quando ele foi um sacerdote druida. Então, vamos dizer que nesse nicho, essa mediunidade ela era vivida de uma forma muito especial. Muito,
madura. Nessa população, nesse povo, tá? Os outros não estão. Então, na Bíblia, no cristianismo, há inúmeros exemplos, entre os quais o de Pentecostes. Nós falamos na Idade Média, comunicação com os santos, visões. A gente vai ver muito isso, né? Os santos tendo visão, por exemplo, ver Maria, ou ver Jesus. E muitas vezes a gente escuta isso, e há um cuidado que a gente tem que ter. O médium viu Maria de Nazaré. A gente tem que questionar, né? Ou receber uma comunicação do Eurípides Barçanufo, do Bezerra de Menezes. Vamos passar pelo crivo. Vamos analisar isso. A gente não pode acatar tudo que vem do outro lado. Porque às vezes a gente está lidando com pseudo-sábios, com espíritos que estão mexendo ali, às vezes no orgulho, na vaidade, achando que mas nem sempre é essa comunicação. Pode deixar rolar aqui. E vejam só, se fala muito desses médiuns videntes a essa época de Joana, em alguns momentos dentro da igreja, mas a mediunidade de clarividência, ela é uma das mais raras. É muito raro hoje um médium que tem essa vidência como tinha Chico Xavier, aquela vidência contínua, como tinha Ivone do Amaral Pereira, como tem Divaldo Franco, mas não na mesma intensidade desses dois que viam continuamente. Então, aqui nós temos uma menção a um homem muito importante, que é o Emanuel Swedenborg. Então ele é um sueco, vejam bem a data que ele nasceu, 1688, e desencarnou em 1772, deu a primeira visão das cidades espirituais exatamente 200 anos antes de André Luiz. E quando a gente estuda a vida do Emanuel Swedenborg, ele vai ter uma eclosão de mediunidade, sabe com que faixa etária? Aos 54 anos de idade. Aos 54 anos. Então, às vezes a gente tem uma pessoa mais velha dizendo, não sei o que lá, não vai ser velha. Mas a gente não sabe. Porque essa mediunidade pode ter uma eclosão cedo, a gente tem uma mediunidade infantil, que é próprio das crianças, porque é um espírito que recém está vindo do plano espiritual, então é muito fácil essa percepção. A gente vai ter um outro momento de eclosão na adolescência, que é um momento muito propício para isso acontecer. Nós vamos ter na juventude e depois na idade madura. Então, e ele quase indo para a terceira idade, né? Quase perto dos 60 anos, Emanuel Swedenborg começa a ter essas visões. E além do que, ele tinha uma capacidade espantosa, ele era um médium de cura assim, potencial e de visão. Em muitas situações, Swedenborg ele chegava perto das pessoas, é como se ele tivesse uma visão de raio-x. E isso muitas vezes acontece no momento do transe, inclusive do passista. Isso pode acontecer, não é uma coisa assim tão anormal. Às vezes o passista, um pouco mais sensível, ao dar o passe, ele pode detectar a área, ele pode ter uma visão do corpo, ele pode registrar uma sensibilidade, mas ele tinha uma visão realmente, ele via por dentro o corpo e detectava onde estava o problema. O Edward Irving também é um precursor, pastor de uma igreja escocesa, eloquente, produzia curas e falava línguas desconhecidas. Pode tocar. Então veja, né, desconhecidas como nós já falamos, a gente só vai falar uma língua desde que nós já tenhamos falado essa língua. Porque às vezes nós somos muito bairristas, a gente fala, eu sou brasileiro, né? Meu país é o sul, minha cidade é essa. Eu não gosto dos americanos, eu não gosto dos palestinos. Será que nós já não vivemos lá? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente fala dos outros países, porque nós já viajamos por muitos lugares, a gente já viveu em muitos lugares, já falou muitas línguas, já teve costumes muito diferentes. Então isso nós angariamos essas experiências até para que a gente tenha mais condições de ser uma pessoa mais eficiente na vida, e principalmente como médium. Então aqui os Shakers nos Estados Unidos, então essas pessoas eram visitadas por espíritos com muita frequência. O objetivo era provar a existência dos espíritos. E é muito curioso, ainda nos dias de hoje, assim, a gente vê, né? Não tanto, eu acho que de uns 10 anos para cá a gente vê
uma flexibilidade nesse pensamento, um pensamento reencarnacionista permeia um pouco mais, né? Não é tão assim diferente a gente chegar e falar para alguém, puxa, a vida continua, né? Fala de reencarnação, isso está virando uma fala mais comum, mas nessa época não, porque o que a gente tinha como ideia? Se a gente era bom, a gente ia para ficar tendo uma vida de anjo, tocando lira para a eternidade, coisa mais enfadonha, né? Comendo uvas, deitado, olhando para o céu, ia ficar a eternidade assim. E o outro que não foi muito bom, ia ficar numa coisa que a gente escuta que é o limbo, é uma coisa meio mais ou menos, né? Não é tão bom, mas não é tão ruim. E aqueles que foram os mais perversos, ficariam a eternidade no inferno, queimando. E o símbolo o fogo é um símbolo de purificação. É o símbolo do espírito. Eu estava vendo uma reportagem, não me lembro qual foi o site da internet, que os americanos, médicos estudiosos, estão comprovando a existência da imortalidade do espírito, da alma. O corpo físico morre, mas o espírito continua. Eles estão até fotografando e estão comprovando cientificamente isso aí. E essa semana? Então nós vamos ver, para nós não é novidade. A gente vê na história, né, principalmente dos concílios que aconteceram dentro da igreja, e alguns concílios tiraram realmente a palavra, trocaram a palavra reencarnação por ressurreição. Porque para muitas pessoas não é interessante pensar que ela vai reencarnar, né? É interessante? Para uma pessoa que desvia verba pública de merenda escolar de criancinha carente, é interessante a pessoa dessa pensar que ela vai reencarnar? Reencarnar com as criancinhas. Então, às vezes, não é interessante. Porque, como disse o Haroldo lá em Minas Gerais, se a gente tivesse 5 minutos para dar um minuto para dar uma entrevista e falar de espiritismo, a gente deveria dizer: a morte não existe. Só isso que a gente deveria dizer: a morte não existe. O pai que você ama, a mãe que você ama, continua vivo. O filho que você perdeu também. E você vai continuar. Porque a gente tem um bilhete de vinda. E a gente tem um bilhete de volta. Só que a gente não sabe. Ainda bem que a gente não sabe quando que vai ser, qual é a data limite, né? Então a ciência já fala disso há muito tempo. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela escreveu um livro que chama Roda da Vida, um livro que a gente sempre indica para leitura e estudo. Ela é uma das pioneiras das pesquisas de quase morte. Então ela é psiquiatra, também ela é suíça, da Suíça. E ela vai para os Estados Unidos, tem uma história de vida fantástica essa mulher. Então ela pesquisa pessoas que estão em estado terminal e que vão desencarnar. E ela submete, logicamente a pessoa acata esse convite, ninguém é obrigado a nada, porque é uma pesquisa. E a pessoa se submete a uma entrevista dos alunos que a acompanhavam como professora, né? Estudantes da psique humana, futuros psiquiatras, para descobrir que tipo de sentimento a pessoa tem sabendo que vai morrer. E esse era o estudo dela. Só que aconteceu uma coisa curiosa. Uma dessas pessoas que ia morrer e não morreu, ela teve a experiência de quase morte e havia uma ética. Quem, por exemplo, sobrevivia por alguma razão ou passava pela experiência não era entrevistado de novo. Mas essa senhora, ela pediu para falar com a Elizabeth. Ela relatou toda a experiência que ela teve no processo de quase morte. E o mais curioso é que depois que essa senhora desencarna, e Elizabeth, cientista, né, pezinho meio atrás, com a história da morte, da vida após a morte, ela entra no elevador, no hospital que ela trabalhava, ela vê uma mulher alta entrando, com uma camisola, uma pessoa meio estranha, entra no elevador. Ela pensa, eu conheço essa mulher. Ela pensa, eu conheço essa mulher. Daí a pessoa responde, você me conhece. Daí que ela vê que a pessoa não estava tocando os pés no chão. Era o espírito dessa senhora que tinha desencarnado. E ela entra na sala junto com a doutora Elizabeth e depois acontece um fenômeno da pictografia, que é a escrita, ou melhor, a escrita direta. Dentro da gaveta, ela puxa o papel em branco e está a mensagem desse espírito.
Então aí muda todo o rumo da história dessa cientista, que ela se depara diante do quê? De um fenômeno que não tem como a gente negar. Mas realmente não é interessante para as grandes lideranças pensar que vão reencarnar, né? E você sabe lá se esses grandes líderes, será que vão reencarnar na Terra? Será que vão ter a oportunidade de estar aqui de novo? Será que já não estão sendo direcionados para aqueles planetas primitivos, desprovidos do celular, né? Chega lá na caverna, todo peludo. E para as mulheres isso não é muito agradável, né? Com a depilação em voga, com o design de sobrancelha, né, Jack? Renascer um corpo de um macaco, né? Mas é isso que acontece. E daí a gente entende, de volta o fenômeno mediúnico, né? Volta, né? Mas volta porque a gente já viveu impressões dessa mediunidade. Onde é que eu estou aqui? Então, o Andrew Jackson Davis, ele, sim, não teve oportunidade de desenvolvimento intelectual. Esse homem é um fenômeno. Em transe, falava em várias línguas. Ele era uma pessoa do interior, simplório, expondo conhecimentos elevadíssimos de geologia, arqueologia, mitologia, chegando a profetizar o aparecimento do automóvel, das máquinas de escrever, da navegação aérea, e falou sobre o aparecimento do espiritismo. Incrível, né? Então nós vamos percebendo que aqui nesse momento a gente já vai tendo uma pontuação muito diferente, né? Qual é a função dessa mediunidade? Qual é a função disso? Qual é a função dessa mediunidade a partir de agora? O que a espiritualidade quer dizer quando ele aponta para um homem como esse, simples, que vai falar de ciência em alto nível? Por que falar isso? Qual é a função? O fenômeno de Huddersfield, das irmãs Fox, e isso também, nesse mesmo período, onde surge a doutrina espírita, também surge a teosofia. E aí acontece uma bifurcação também nesse período da história. Então, pode deixar correr, aqui que já vai finalizar. Então, essas jovens, imagina duas meninas adolescentes, né? Na faixa etária dos 12 aos 14 anos, as irmãs, que escutavam aquela pancada, e o casal que morava na casa onde as meninas residiam nesse momento, eles assassinaram um caixeiro viajante e enterraram esse homem naquela casa, nas paredes. Enterraram o corpo nas paredes e deixaram lá. Então a espiritualidade, quando a gente vê esse fenômeno mais ostensivo, ou fenômeno de efeito físico, às vezes a gente acha interessante, ou engraçado, ou quem de nós não fez a brincadeira do copo, né? Ou outras brincadeiras, né? Muitos, né? Fizemos essas brincadeiras, exatamente como na fala anterior, porque a gente desconhece as leis, a gente desconhece os mecanismos e brinca com isso. Olha para isso de uma forma até meio infantilizada, para o fenômeno mediúnico. Mas quando chega nesse momento onde esse fenômeno de efeito físico é utilizado, é para chamar a atenção, porque foi o que aconteceu na época de Kardec. Aquelas mesas girando, dando respostas inteligentes, né? Sei lá, eu posso fazer qualquer pergunta para esse copo, ele não vai me responder. A não ser que uma força maior, inteligente, acione alguns mecanismos para que ele responda. Não ele, mas a inteligência por trás dele responde. Então a espiritualidade superior usa muitas vezes esses espíritos de mais baixo teor vibratório, porque são esses que provocam o efeito físico, tá? O espírito superior não perde tempo com essas coisas. Muitas vezes não tem nem por que fazer isso, mas dispõe de uma situação. Eu vou contar um caos agora. Sei que já contei esse caos aqui, mas se eu repetir, me perdoe. Eu estava em casa e as minhas filhas, faz bastante tempo, estavam assistindo o Big Brother. Lindo programa, né? Instrutivo, estimula tudo que é de bem no ser humano, é um programa super virtuoso, espiritualizadíssimo, cultural,
Só tem qualidade, né? E eu falando para as meninas, né? Argumentando como boa mãe. Falei, olha, isso não destrui, né? Não é bom, mas elas já estavam já adolescentes maiores, né? Vocês vão ficar aí? Eu falei, mas a gente vai ficar, mãe, que chata, mãe é chata, né? Eu falei para vocês, acham que o anjo de guarda vai sentar do lado para assistir Big Brother ou qualquer outro programa de violência? Vocês acham que o anjo da guarda senta do lado? Ou senta ao nosso lado quando a gente está sendo maledicente? Ou fica ao nosso lado quando a gente está estimulando um lado sombrio nosso? A não ser que ele esteja ali para ajudar. Eu fui para o quarto, fiz o evangelho, abri o evangelho e pedi realmente, digo, Senhor, né? Já fiz a minha parte, se puder dar uma ajudinha, eu agradeço. Não deu 5 minutos, elas estavam com os copos na mesa e os copos faziam esse balanço, assim, mãe! Saíram correndo e gritando da sala. Isso é uma experiência real, tá? Porque às vezes a gente pensa, quando que a gente é médium? O tempo todo a gente é médium. A gente não é médium só quando vem para o centro, né? A gente é médium o tempo todo. A gente fornece esses materiais fluídicos para várias situações do nosso cotidiano. Ficaram desesperadas, precisamos fazer o evangelho. Desligaram a TV, nunca mais assistiram o programa. Mas só que nós registramos a presença de um espírito ali. Não era um espírito de baixo calão, mas era brincalhão. Com certeza deve ter sido aquela pessoa piadista durante a vida, que fazia graça de tudo. E estava por ali, né? Foi assistir o Big Brother lá em casa, né? Abriram a porta e vamos rir um pouco, né? Tem nada para fazer de mais interessante. E fizemos o evangelho, oramos e aquele espírito foi atendido. Então, lógico, às vezes a espiritualidade superior se utiliza de uma condição dessa para uma lição. Não precisa. Eu acho que nós podemos aprender lições de outras maneiras hoje. Mas para alguns ainda precisa. Né? Alguns, enquanto não vivem o fenômeno, enquanto não vê o negócio acontecer, não se dão por convencidos. Então, nesse momento, todo esse fenômeno é utilizado como um alerta, para chamar a atenção. Então, a gente vê nesse período o aparecimento, não sei se no próximo slide, se não no seguinte, a gente vê o aparecimento da doutrina dos espíritos, né? Que acontece exatamente através do fenômeno de efeito físico. Porque Kardec era um homem muito questionador. Muito questionador. E de certa maneira, quando a espiritualidade maior, quando Jesus prepara essa vinda, pode deixar rolar, aqui, das mesas girantes. Então, quando Jesus, e quando ele faz a promessa para nós, ele diz que ele iria enviar um consolador prometido, pode parar aí. Não na figura de um homem, mas que seria um consolador, que seria o Espírito de verdade. Então ele já está falando que não é alguém, mas a palavra espírito em grego é respiração, é o alento, é a alma, é o elan. Então olha que interessante. Então quando Jesus disse que esse espírito de verdade seria o nosso consolador, ele já está dando uma boa dica de que já haveria uma universalidade de informações, que não viria de alguém. E por isso que Allan Kardec não usa o nome dele, porque ele já era conhecido como pedagogo, como estudioso. Ele tem vários, Hippolyte Léon Denis Rivail tem livros de gramáticas escritos que são usados ainda hoje, como discípulo de Pestalozzi, que são grandes referências na educação. Então ele não quer usar a sua personalidade, o seu nome, ele quer usar um outro, porque a doutrina, quando a gente escuta kardecismo, dá uma dor dentro do cérebro. É kardecismo? É a doutrina dos espíritos, não é a doutrina de Kardec. Então isso é um grande equívoco, e às vezes a gente derrapa e fala espírita kardecista ainda. Espírita é um termo criado por Allan Kardec, é um neologismo, ele criou o espiritismo, espírita. São palavras criadas por Kardec como um marco. Nós que trabalhamos com apometria, é muito comum as pessoas chegarem aqui e perguntarem assim, mas vocês trabalham com Kardec? Uhum. Então, nós trabalhamos com o espiritismo e seguimos uma linha paralela a Kardec. Não
não somos nós trabalhamos não com Kardec, mas com a linha do Espiritismo aplicando a apometria. Então, Kardec troca, Allan Kardec é um nome dele numa encarnação como druida, como sacerdote. E nessa existência ele não era médium ostensivo, olha que curioso. Naquela ele foi um sacerdote. Mas vejam que, dependendo da circunstância, os nossos potenciais mediúnicos, eles podem ser potenciais vultosos numa existência e em outra não, dependendo da serventia, se vai ter uma utilidade ou não para essa grande obra, porque nós somos só funcionários, gente. Nós somos só servos da obra, só servos. Quem manda é Deus, né? E os subalternos vai descendo, a gente está lá embaixo. E não é vergonhoso, é digno também. Porque se Jesus nos convoca a essa obra, a gente tem que realmente, se sentir muito bem com esse convite, né? Honrado com esse convite, porque até semana eu falava para a Kika, com todas as deficiências que nós temos, vejamos só, com todas, ainda a espiritualidade nos usa como médiuns, né? A oportunidade que nos é dada nessa tarefa, a gente tem que se sentir muito honrado, no sentido assim, da gratidão, de honrar a tarefa com gratidão. Então, esses fenômenos são analisados por Allan Kardec, e se essa mediunidade até aqui, ela era uma mediunidade oracular, ritualista, esotérica, financeira, qual é o marco? Essa mediunidade passa a ser com quem? Mediunidade com Jesus. E qual é a diferença? Jesus sintetiza essa mediunidade. Ele diz, dai... Pode falar alto. Dai de graça e de graça recebeste. Então, isso é um marco dentro da evolução da mediunidade. É um grande marco. A mediunidade com Jesus é: você vai dar uma coisa gratuita, porque você já recebeu de graça. Então, um médium que ainda vive da sua mediunidade, com certeza não teve ainda um acesso profundo a esse conhecimento. A gente não pode encarar como uma informação. Mas, toda vez que nós somos assaltados pela tomada de consciência, tem uma mudança. Enquanto for só um processo instrutivo, a gente continua do mesmo jeito, certo? Dá para entender a diferença? Instrução, informar, é botar na forma, é botar para dentro, instruir. Agora, o processo de colocar em prática, o processo da educação, e especialmente das faculdades, é tirar de dentro para fora. E se Deus nos permite nascer com essa ou aquela faculdade mediúnica, é para a gente disponibilizar isso. O projeto Manuel Filomeno de Miranda, que são amigos do Divaldo Franco, tem muitas obras escritas, eles falam uma coisa muito assim, profunda para nós, que o médium pode ganhar 2 encarnações em uma, se ele aproveitar bem. E pode mesmo, né? Então, quando chega em doutrina espírita, esse médium, ele passa a ter conhecimento das leis que regem o universo, passa a ter um conhecimento de que é um ser imortal, de que já viveu muitas vidas, e que nessa categoria de ser um médium, porque Kardec fala, todos nós somos mais... Não é mais ou menos, tá? Não é nesse sentido. Nós somos ou mais ou menos médios em relação à ostensividade, mas todos somos médios. Uns serão mais ostensivos, porque vão trazer essas faculdades gritantes. E para uma pessoa que não tem orientação, isso é extremamente perturbador, certo? Quem passou por uma eclosão de mediunidade aqui, levante a mão. Quem fez sintomas, por exemplo, de dor de cabeça, taquicardia, enjoo, fizeram? São sintomas. A gente levou os 2 braços.
porque também é fisiológico. E como o processo mediúnico é um processo do sistema glandular, especialmente da pineal, para o sistema nervoso, aonde o médium é mais ou menos sensível, ele vai ter algumas sensações físicas, mas que são, pode deixar correr, fica. Porque aqui já fala da mediunidade. Pode fechar isso aí, pode fechar e põe na mensagem do Emmanuel para os médiuns. Então nós somos mais ou menos, e esses médiuns mais ostensivos sofrem mais, porque nós somos mais devedores. É uma forma de a gente sentir, talvez, o que a gente fez muitas pessoas passarem. Emmanuel, nessa mensagem, ele vai deixar muito claro isso para nós. Mensagem aos médiuns pelo Espírito Emmanuel. Venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos, vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso que renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não repararam nas pedras e nos acúlios do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendam nos corações a luz da crença e das esperanças, e se na maioria das vezes seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda a tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. Quem são os médiuns na sua generalidade?
Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre, são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável ânsia. As oportunidades do sofrimento. As existências dos médiuns, em geral, têm constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades em razão da necessidade do sofrimento reparador. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e desventuras. Faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer como belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece, para que restabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalidos nos excessos de vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Humilhados e incompreendidos, faz-se mister que reconheçam todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem de fato o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Necessidade da exemplificação. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça receberdes. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas precípuas obrigações melhorar o seu meio ambiente, com o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, submetendo-se dessa forma com humildade aos alvitres e conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que se nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência.
problema das mistificações. O problema das mistificações não deve impressionar os que se entregam às tarefas mediúnicas, os quais devem trazer o Evangelho de Jesus no coração. Estais muito longe ainda de solucionar as incógnitas da ciência espírita, e se aos médiuns, às vezes, torna-se preciso semelhante prova, muitas vezes os acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que se socorrem das suas possibilidades. Tende o coração sempre puro. É com fé, com a pureza de intenções, com o sentimento evangélico que se podem vencer as arremetidas dos que se comprazem nas trevas persistentes. É preciso esquecer os investigadores cheios do espírito de mercantilismo. Permanecei na fé, na esperança e na caridade em Jesus Cristo, jamais olvidando que só pela exemplificação podereis vencer. Apelo aos médiuns. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas, e enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Mensagem extraída do livro Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Editora FEB, 1938. Bem, o que eu trouxe para vocês nessa noite é isso, né? São reflexões acerca dessa evolução. Acho que deu para a gente se situar, né? Onde nós estamos, a responsabilidade que é essa tarefa, o quanto ela exige de nós alguns sacrifícios, né? Alguns maiores, outros menores. E fica o convite para que a gente continue estudando. Continue estudando, né? Sempre, né? A gente não está pronto, está longe de estar. O estudo, acho que nos protege também muito, nos protege de nós próprios. Eu sempre digo que a pessoa que eu mais temo sou eu mesmo, não é o outro. Não é o ladrão, não é o político, a pessoa que eu mais temo sou eu mesmo. Porque
O pior que está dentro de nós ainda é o que nós temos que dar conta, é o que a gente tem que curar.